Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Connelly, uma agência que trabalha já há mais de 25 anos, né? E aqui no mercado, não só Ponta Grossense, mas em todo o Brasil, são mais 60 clientes que hoje, esses meninos que estão representando um time de mais de 30 pessoas, né? Eles acabam atendendo mais de 60 empresas em todo o país. E o nosso convite hoje aqui para abordar um pouquinho sobre como que a inteligência artificial tem mudado a forma de se trabalhar, né? Não só do lado nosso que consome conteúdo de marketing, que muitas vezes a gente pensa assim, pô, agora eu não preciso mais de uma agência, né? Porque eu consigo fazer algumas coisas aqui sozinho com a IA, né? Só que na verdade, pelo contrário, os cuidados, a gente vai falar um pouquinho dos cuidados que a gente deve ter e como que as agências ou os profissionais da área de comunicação, de marketing, de mídia estão usando a inteligência artificial para aumentar o nível de entrega, para conseguir falar e abordar o mercado de algo que a inteligência, ela não... no momento que a gente está falando de inteligência artificial, a gente precisa mais da inteligência humana para justamente conseguir se diferenciar. Olha só, há 2 anos atrás, e basicamente a gente teve um papo aqui com o João, né, que é o fundador da Connelly, o sócio, e a gente acho que nem tocou nesse assunto, João. Não. Era uma mesa diferente aqui no estúdio, ainda tinha uma mesinha aqui. A formatação era outra. E mas a gente acabou nem falando de IA ainda, inteligência artificial, ela estava muito no comecinho. Eu acho que nem tinha muito notícia para a massa com relação a isso, mas ela já invadiu aí o espaço de uma forma bastante e mudou o jeito de trabalhar, né, cara? Vem mudando bastante, cara. Eu acho que é só o começo. Muito bem. Bom, nosso tema hoje aqui, ó, IA na comunicação, ferramentas, desafios e oportunidades. Esse é o que vai nortear o nosso papo. E a gente está, então, recebendo aqui o João, né, um sócio fundador e que construiu todo esse legado aí que a Connelly vem trabalhando. A gente recebe também o Guilherme, que é o nosso diretor de criação, mais focado em criação artística aí dentro da área do marketing. E também a gente está recebendo nosso editor aí da Connelly, que também trabalha com um pouco aí de videomaker e tal, que é o Lucas, que está conosco no nosso episódio. Sejam bem-vindos aí, gente. Contem um pouquinho de quem... eu sempre falo que a pergunta mais importante é quem é o João, quem é o Lucas, quem é o Guilherme. Vamos lá. Beleza, então, sou diretor da Connelly, fundador, como você falou. Há 25 anos aí a gente está no mercado já tocando clientes no Brasil todo. E eu acho que esse assunto que você traz hoje, de IA na comunicação, é um assunto bastante delicado e bastante pertinente para a gente poder trocar e esclarecer algumas questões, algumas dúvidas, falar de algumas ferramentas. Acho que é bem importante o tema. Muito bom. Bom, eu tô na área aí de edição e captação de imagem tem 3 anos. E quando eu comecei já pegando essa área da tecnologia, né? Surgindo IA para criação de voz, criação de imagem, animação. E ao mesmo tempo que eu aprendi a mexer numa câmera e tal, eu estava aprendendo também os processos de IA. Você nunca precisou buscar um locutor de vídeo, então, Lucas? Nunca precisei. Coisa boa, hein? Mas precisa, hein? Ó, esse é um ponto. Esse é um ponto da conversa, importante. Exato. Mas tem muita IA legal gerando voz. E tem também plataforma, eu vou tentar lembrar o nome depois, mas tem uma plataforma que é Locução Brasil, alguma coisa assim. E aí você contrata o serviço do locutor e ele gera ali pra você. Facilitou bem, né? Exato. Esses eram os contatos, né? Pô, tem um cara que faz pra mim aqui, que mora, sei lá, em Cascavel, e aí o cara entrega, confia no trabalho dele e tal, né? Beleza. E aí, Guilherme? Obrigado por receber a gente aí. Então, eu sou o Guilherme, trabalho na área de publicidade faz quase 10 anos, se não me engano. Então, já estou um tempo na estrada aí também e tal, e ansioso para conversar sobre IA, que é uma coisa que facilitou demais a nossa vida aí, em tudo que a gente faz no dia a dia. E que cada vez mais surpreende a gente com formas e coisas de que a gente fala, eu não acredito que isso foi feito com IA e tudo mais, então tá bem interessante o mercado hoje em dia com essas novidades aí. Muito bem, a gente vê, né, a parte de IA, eu falo assim que ela dá fluência, né, pra gente em vários setores. Então eu não sou um cara da área de marketing, eu ganhei mais fluência com a IA ao meu lado, né, coisa boba assim, mas tu pega uma foto antiga lá, você sozinho consegue fazer a IA. Esse dia eu testei na Grok lá, naquela do X, né, do antigo Twitter. Sim. Joguei uma foto antiga lá do meu avô e tal, e ele animou a foto. Uma da minha irmã mais nova animou a foto, né? Então isso aí antigamente já era
não tinha uma fluência para isso. Obviamente que eu falo assim, que é uma aplicação super superficial, vamos falar assim, e sem, obviamente, nenhum conhecimento técnico, mas isso aconteceu com várias áreas, né? Com o direito, por exemplo. Então, a hora que a gente pega um contrato hoje, a gente ganha fluência ao falar com o advogado. Com a área de saúde, a hora que a gente pega um exame, a gente ganha fluência ao se preparar para uma consulta médica. E eu vejo que na área de marketing também o cliente da Cone, ele hoje ganha mais fluência para conversar com vocês. É uma percepção ok isso? É uma percepção ok. Não, a tua percepção é ok, mas para nós ela é ok até um certo ponto, porque muito do que a IA entrega, ela às vezes é pasteurizado ainda. Então, o que a gente precisa fazer é pegar aquele conteúdo que a IA gera e colocar mais inteligência em cima dele, para que ele possa realmente entregar um trabalho diferenciado e não pasteurizado. Certo. Então, um dos desafios nossos como agência e como empresa de comunicação é ser autoral nas coisas, tipo assim, criar coisas nossas, Muito né? bom. Então, um dos desafios nossos é até que ponto a gente usa a IA como ferramenta de apoio e não como ferramenta de solução das coisas, né? Exato. Solução final. Então, o que a gente mais faz por lá é utilizar a IA para te dar uma base do que você precisa, seja do que for, seja copy, seja arte, seja vídeo, qualquer coisa. E a gente tem como princípio básico lapidar o que ela entrega para nós para transformar aquilo na ideia que a gente quer lá no final das contas, né? Então, essa coisa do aprendizado que você falou, isso acontece antes da IA. Com a própria internet, YouTube, acesso a conteúdo e informação muito amplo, o cliente ou qualquer pessoa já tinha mais autoridade para falar sobre certas coisas. Então, dando exemplo bem bobo, você antes de trocar a resistência do chuveiro, o cara que não sabia, ele pode ir lá no YouTube e aprender a trocar, né? Então, ele já é uma forma de você ter um certo conhecimento de certo assunto. A IA, ela te traz a coisa mais pronta ainda para uso no dia a dia. Então, a gente tem utilizado bastante, os clientes nossos têm utilizado bastante também. E você colocou um ponto aí que você pegou a foto do seu avô e animou, né? Ainda dá para ver bastante, como você falou, né? Ainda dá para ver que é feito por IA. Dá. Mas ao mesmo tempo gera sensações diferentes. Por exemplo, foi aniversário, Dia dos Pais, né? Há um tempo atrás. E meu irmão, por parte de pai, ele postou uma imagem do meu pai falecido já, em movimento, sorrindo, tal, me fez chorar, cara. Porque eu falei, porra, quanto tempo que eu não via meu pai em movimento, né? Sim. Então eu falei, então esse tipo de coisa, pro dia a dia e pro negócio ali acontecendo na brincadeira ou numa ferramenta de uso amador, ela funciona 100%. Para uso profissional ainda tem restrições e ainda a gente tem que lapidar bastante. Mas é um caminho, ela vai ainda... Mas eu acho, assim, o que você trouxe, João, a gente vivendo aqui na Embix, né, hoje a gente está montando algumas universidades corporativas dentro da plataforma, né, criando conteúdos e bases de conhecimento para as empresas, né, então tem a oportunidade de a gente criar alguns conteúdos com IA, né, mas, cara, isso aí já, assim, já tem meio um preconceito porque não é autoral, né, vamos lá, na Cone, lá tem um vídeo para um novo colaborador que vai começar segunda-feira lá, ele vai, chega aqui, tem um onboarding nosso, beleza, quantos onboarding a gente faz, tal, vamos digitalizar isso, beleza, ok, aí a gente cria um vídeo por IA, põe um avatar lá contando a história da Cone, cara, é outra pegada se for o João contando a história do que aconteceu, porque é autoral, tem a vida dele ali contando essa, né? Então a gente fala assim que acho que como tendência mesmo é meio dar um passo para trás, o conteúdo autoral você vai gerar mais engajamento, você vai gerar... Só que por outro lado tem às vezes algum próprio treinamento que você tem muita atualização de ferramenta ali que se eu tiver que gravar todo mês o conteúdo, cara, estamos fodidos, né? Porque todo mês tem que gravar uma atualização. E aí para esses casos, a IA vai ajudar a gente, então vamos mesclar aqui. Tem um conteúdo tal, de outro aqui a gente pode pôr uma IA, outro a gente não põe avatar, só faz um conteúdo usando uma IA para ajudar a gente numa criação artística, né? Mas... eu acho que quando começou a IA, tinha muito esse papo assim, a IA vai roubar meu emprego. Agora o designer não existe mais, a IA vai roubar meu emprego, acabou, os caras vão fazer tudo com prompt, não sei o que e tal.
Só que a gente vem vendo ao decorrer dos anos que isso não é verdade, né? Igual a gente comentou aqui, a nossa inteligência como criativo ela ainda é importante. Você ainda precisa direcionar a IA de uma forma que ela tenha um resultado satisfatório. E mesmo assim ainda não é, hoje em dia ainda não é 100%. Você ainda precisa, depois disso tudo, ainda lapidar ela cada vez mais para ela funcionar cada vez mais. Até para não passar erro, né? A gente acaba Até para não passar erro e tal. Então essa parte da nossa inteligência como criativo e do nosso trabalho autoral, como você falou, ela é essencial, assim, porque sem isso fica tudo muito simples, muito igual. A gente vê tudo em todo canto, todas as artes iguais, né? Sai um padrão e aí você vê... É tudo igual. E a gente já começa a perceber, né? Não sei vocês, assim, eu vejo assim, pô, às vezes pega um feed ali e tal, você já... Puta, esse é IA, tal, mesmo padrão, você não vê autenticidade, assim, você não vê... Você sabe que até as próprias ferramentas, tipo o Google, eles já detectam, por exemplo, texto de blog feito em IA. Ele já sabe que é feito em IA. Então, tipo, ele já ranqueia diferente. Então, isso aí tudo já são coisas que a gente precisa estar ligado. O que o Guilherme falou, por exemplo, a questão do prompt, o que a gente bate muito lá na agência é assim, o profissional de criação, o profissional de vídeo e tal, ele não vai ser substituído, só que ele vai ter uma forma diferente de trabalhar. Ele vai ter que trabalhar muito mais com inteligência, porque ele vai ter que gerar o prompt, e o prompt correto, e de prompt para prompt dá muita diferença no resultado final, né? Então tem que ter inteligência para gerar, inteligência para olhar o que foi o resultado e inteligência para lapidar aquilo para transformar o que ele quer numa peça de comunicação, porque é diferente você utilizar hoje uma IA para fazer uma brincadeira de rede social, ela é muito distante da responsabilidade que você tem divulgando uma marca, por exemplo. Com e certeza. eternizando peças, como você tem, por exemplo, anúncio de revista, como você tem outdoor, você tem que ter muito cuidado para usar a IA, para que você não cometa erros graves, como a gente já tem visto por aí, de campanhas saindo em peças eternizadas, como o caso de revista e tal, com erros grotescos, muitas vezes, de uso de IA de forma irresponsável. Então, essa isso relação... mais em imagem, sim, por exemplo. Mais imagem. Mas, assim, a grande questão é como que essa inteligência artificial está sendo utilizada e como que ela está sendo revisada depois. Porque nós, como agência, a gente sempre bate isso lá internamente também, que o nosso trabalho é tentar minimizar o máximo possível com que o cliente ou o cliente do nosso cliente encontre erros na nossa comunicação. E aí envolve uma responsabilidade muito grande. Então eu não posso botar um anúncio de um cliente no ar, numa peça como revista ou outdoor, ou seja o que for, qualquer tipo de impresso, sem olhar os mínimos detalhes, né? Então você já viu campanhas divulgadas aí com pessoas com membros totalmente desproporcionais, ou com 6 dedos, e campanhas grandes, cara. Eu já vi campanha aeroporto com erros desse tipo. Então, esse tipo de coisa precisa ter... É muito delicado, né? Tem que ter bastante cuidado com isso aí. A gente teve o caso agora, semana retrasada, nos Estados Unidos lá, né? Do atentado lá, do tiro que o cara levou lá, e aí o pessoal já questionando, esse vídeo foi gerado por IA, porque veja aqui no zoom, ele tinha um anel que tava no tal dedo, daí daqui a pouco parece que tava no outro dedo, isso aí não é verdade e tal. Você já vê tipo uma desconfiança do real com IA e tal, e com o olhar já das pessoas mais buscando esse tipo de erro, né? A gente acaba tendo já um olhar mais treinado também para olhar para IA, né? No digital acho que vai piorar isso aí. Vai piorar bastante, porque já tem coisas que você consegue ver que você não distingue mais. Principalmente imagem estática. Você não consegue dizer se foi um cara que fez aquilo ou se foi gerado. Então, eu estava comentando com você antes de começar. E a tendência é melhorar, né, cara? Tipo, então, nível nós estamos no nível zero ainda, na minha visão. Tipo, se nós manter essa nossa frequência de 2 em 2 anos aqui de conversa, João, imagina na próxima. A próxima nós vamos fazer. Então, assim, assim, aonde a IA ainda vai ser aplicada, né, cara? Você vê, vamos falar, por exemplo, do carro do Doll lá, né? Nós estamos na versão 1. É como se fosse um iPhone 1 esse carro. Verdade. O quanto de tecnologia vai ser embarcada nele ainda nas próximas versões e o quanto de IA vai entrar nesses carros. Né? Então ali você tem praticamente um celular dentro do carro, só que com limitações ainda. Mas ele já atualiza sozinho,
ele já troca informação com você cada vez mais refinado. Então, isso e não tem IA embarcada ainda, né? Então, tipo, a hora que embarcar IA nesses carros, eu acho que vai... Então, isso aí é só um exemplo. Né? Cara, esse negócio do carro é interessante, né? Porque a gente já vai mudando o padrão do nosso consumo. Eu acabo consumindo bastante IA no dia a dia pra tudo. Tomara que a IA não escute, mas se ela aumentar o preço, eu vou pagar, entendeu? Porque, você vira meio dependente do negócio. Até ontem a gente tava fazendo um trabalho ali de um ajuste no nosso site, e aí acertando algumas frases e tal, e vendo objeções para colocar, né? Daí a gente usando a IA, eu falei, viu, vamos parar aqui, vamos pensar em inteligência humana, né? Tipo assim, qual que é a dor que a gente tem visto no comercial, que a gente tem visto que é uma objeção, Dó, vem cá, você que tem falado na ponta, vem cá, Guilherme, você que tem... E assim a gente foi, conversou, escreveu no papel a lápis, daí beleza, agora vamos jogar lá. Daí ajudou, daí voltou, refinamos, e assim vai, né? Só que, às vezes, você chega... Eu tava conversando com um amigo meu esses dias sobre IA e tudo mais, e ele falou assim, cara, a gente começa a ficar meio alucinado com esse negócio, porque a gente começa a entrar num ciclo, assim, eu quero achar alguma coisa, vai lá, pesquisa na IA. Aí, mas não é isso, e começa. Aí uma hora você chega e fala assim, cara, não tô mais pensando, eu tô só pesquisando na IA, então a gente precisa mesmo dar um passinho pra trás e falar, opa, mas vamos pensar com mais cuidado pra ter um resultado melhor, senão a gente fica nesse ciclo e ela muda o jeito de a gente pensar, né? Até a gente tava... Eu tava em Curitiba, a gente foi tava no Herbarium, saindo do Herbarium lá, a gente indo fazer um treinamento lá, aí a gente, vamos almoçar aqui, né? Daí põe no GPS aí, né? Daí assim, eu queria já no carro ali, falar, põe um restaurante aí a 5 km, sentido a Ponta Grossa, pra gente almoçar, que esteja bem avaliado no Google. Cara, que é o prompt já do GPT, que eu queria que já tivesse no carro ali com a função de voz, né? A gente já, tá atrasado esse negócio aqui, a gente já vai avançar. Mas vai, viu? Vai. E o nosso cérebro já vai pensando diferente pras coisas, né? E aí ele vai se adaptando. Eu acho que é mais ou menos como a internet, né? Quando surgiu a internet, a gente também, nossa, mas que agora não pode mais trabalhar na escola, né? A gente tá na escola ainda. Não pode fazer trabalhar na escola com internet, tem que ser na Barça aqui. Só que hoje em dia, cara, quem que pega uma Barça pra fazer uma pesquisa? Ninguém, é tudo na internet, hein? Então acho que a IA vai chegar nesse momento que vai começar a validar mais as coisas, que não vai ser mais uma galera com 6 dedos, vai ser uma coisa mais realista mesmo. Tá? Eu trouxe um negócio, né, Guilherme, do cara assim que a IA vai tirar o meu emprego e tal, né? A gente já, acho que a gente sempre fala assim, tem o hype, né, de um tema novo ali que chega, então a gente chega num pico de expectativas inflados e depois ele vai corrigindo um pouco disso, né? E hoje, assim, né, a frase já é clara que quem não usa a IA no dia a dia vai ficar fora do mercado de trabalho, né? Então, assim, vai fazer uma contratação, vai entrar em alguém no time, você já usou uma IA que seja para parte de voz, ou para o que se conhece sobre isso, a pessoa já começa a ter isso como assim como Photoshop, ou como antigamente um CorelDRAW, ou como o inglês era um diferencial competitivo para carreira, hoje se já vê a fluência das pessoas no uso de ferramenta, né, também, isso em vários setores aí, né. É um aliado, né, porque o processo é muito mais rápido, né, com a IA, né. Hoje, se você pegar uma animação, por exemplo, o tempo que leva, às vezes, para você animar e for bem complexa, hoje, com a ajuda da IA, você consegue fazer bem rápido e entregar mais rápido, né? Sim. Como que o setor, assim, vamos falar de agência, de mídia, de marketing, tem proporcionado o aprendizado de IA, assim, né? Onde que as pessoas têm consumido conteúdo e aprendido? É mais um processo individual, assim, de aprendizagem? Ou como que vocês têm visto esse mercado hoje? Eu acho que, por enquanto, ele ainda está muito individual, né? Cada um usa de um jeito, usa para alguma coisa. Como o nosso trabalho é muito pessoal, né? Então, a gente tem o briefing do cliente, a gente tem as coisas, mas quem vai fazer as peças sou eu, quem vai editar o vídeo é o Lucas e tudo mais. É um trabalho muito pessoal. Então, eu tenho que entender o meu processo e aplicar IA na forma como eu trabalho, né? Então, o meu aprendizado vai depender disso, né? Mas eu tô vendo que cada vez mais existem escolas e cursos, faculdades e tudo mais que já estão inserindo a IA como uma forma de aprendizado coletivo, assim, de você ter uma formação mesmo para saber fazer prompt, saber como que
como lida, o pessoal que trabalha com tecnologia, como que programa IA, como que faz ela e tudo mais. Então, ele tá, igual a gente falou, tá no zero ainda, né? Mas ela tá transicionando para, o que eu vejo, né? Transicionando para ser uma coisa mais assim, formal, digamos, né? Mas ainda é muito individual. Cada um usa de uma forma, usei essa ferramenta aqui para tal coisa, vê aí, né? A gente tava conversando essa semana. A gente troca muito na agência com relação a novos usos. Então, por exemplo, tem um profissional de criação que fez um curso. Ele pega o que mais ele achou valioso naquele curso e compartilha com o time. Ele falou, essa ferramenta, esse prompt, se fizer assim é melhor. Inclusive, um exemplo disso. Esses dias a gente estava criando um conjunto de ilustrações que se fosse para fazer à mão ia demorar semanas, né? E a gente começou a integrar de uma forma bem diferente, assim, algumas IAs para fazer essas ilustrações. Eram, em média, 15 ilustrações que, no final das contas, tinham que gerar uma imagem juntando uma na outra. Sim. Então, é um desafio, né? Então, o que a gente fez? A gente começou a gerar, a partir de 3 ferramentas principais, começou a gerar os prompts e começou a gerar essas imagens, até a gente chegar num formato ideal. A partir do momento que a gente chegou no formato ideal a gente replicou os prompts, dando a referência das imagens para a IA, e ela foi gerando todas de uma forma sensacional assim, para nós. Foi muito, muito útil. Então, a gente conseguiu agilizar o processo de montagem do material, conseguiu agilizar o processo de entrega e conseguiu um resultado muito, muito próximo de um artista realmente criando aquelas peças no estilo que a gente queria. Então, eu acho que dentro dessa linha de pensamento, quando você utiliza a inteligência humana para criar, e não só uma vez, você faz uma, faz duas, faz 3, testa, integra, monta, utiliza diferentes linguagens, utiliza diferentes idiomas, né? E ela vai entregando resultados diferentes e aprendendo cada vez mais. Então, por exemplo, você pega a gente, nesse exemplo, por exemplo, utilizou o GPT para que ele gerasse o prompt ideal para outra inteligência. Então, assim, eu faço um prompt ideal para inteligência tal. Aí ele desenvolveu o prompt, nós olhamos aquilo, botamos para o inglês, colocamos na outra ferramenta, aí ela começou a gerar, opa, estamos acertando. Então, a gente foi testando até chegar no resultado ideal. E foi muito massa, foi muito legal. Isso é legal, assim, né? Porque o GPT, o Cloud e tal, eles são ferramentas de IA generalistas, né? Então ele vai servir para isso aí, para ajudar muitas vezes numa outra, ou fiz um vídeo eu lá animando. Ele não é uma ferramenta verticalizada, específica para o setor de criação de conteúdo, de marketing. Beleza. Aí a gente vê ferramentas especialistas, né, ou softwares já, vamos falar, consolidados no mercado de antes dessa fase da IA, e incorporando a IA ali para ajudar em features dentro do trabalho dia a dia. A IA generalista, ela nunca vai conseguir substituir a especialista, né? E a gente vai lá, tem uma especialista aqui para criação de imagem, de estática, outra de criação de vídeo, outra para animação, outra para locução, outra para criação de avatar, para vídeo. Então, esses caras vão se especializando dentro dessa sua vertical. E aí, voltando um pouco até na pergunta ali, né? A questão de estudo, de formação, dificilmente você vai conseguir, né, ter um apanhado. Tem uma ferramenta que faz tudo para mim. Para mim ainda tá longe isso, assim. Sim. Pode ser que futuramente a gente possa ter, né, sei lá, dentro da Adobe aqui eu consigo fazer tudo no ecossistema da Adobe. Beleza. Acho que é mais porque é Adobe, né? Não porque, enfim, ferramentas específicas lá, pega uma de locução lá, Eleven Labs lá que se destacou, beleza, tem mundo inteiro, super verticalizada, resolve uma dor em específico e o nível de entrega dela, focado naquilo, melhorando aquilo, todo dia, todo mundo falando só naquilo, né, e qualidade de áudio para diferentes idiomas, tom de voz, então ele chega ao nível de aperfeiçoamento de timbre, que é, uma ferramenta generalista não vai conseguir chegar, né? Sim. Então, dificilmente a gente vai conseguir ter uma formação, né, de IA que consiga falar, esse é o curso completo para atuar no... eu acho que ele vai beirar mesmo, vai começar a surgir cursos específicos mesmo, igual a gente trabalha hoje no marketing, cada um tem uma área que é mais prolífico, né? Então, por exemplo, o Lucas, edição de vídeo, eu trabalho com edição de arte,
as meninas trabalham com redação. Então, são funções já direcionadas para cada função específica, né? E, por exemplo, a Adobe, você comentou da Adobe, a Adobe tem vários programas que cada um faz uma coisa muito bem, né? Exato. Então, eu acho que é isso que você falou. A IA vai começar a surgir vários mecanismos ali que eles vão fazer coisas muito bem, muito específicas, né? Então, a gente tá vendo já as que geram vídeo, né? Tá, acho que já até teve uma propaganda de uma prefeitura que eu vi esses dias, que era de uma festa junina que geraram com o IA também e tal. Depois a locução. Ficou massa? Ficou, se eu não me engano, bom, foi mas dá pra ver que Dá pra ver que é IA. Dá pra ver que é, Dá pra mas ver ficou que bom. Se eu não me engano, foi o Google Veo 3, né? E ele tá gerando vídeos bem realistas, né? Mas você ainda consegue ver que é IA. E limitado também, que ele gera de 8 a 15 segundos. A produção de vídeo por IA, ela tá muito cara ainda, né? Tipo, a produção é muito cara. Mas eu acho que é uma baita ferramenta também, cara, se você comparar, por exemplo, com grandes produções que a gente fazia até uns anos atrás, que você pegava a produtora para subir na TV, um comercial e tal, é caro, mais caro que isso. Verdade. Então esse Cara, é o ponto. O barato é relativo. O barato é relativo. Então, de repente, para você utilizar um recurso que você teria que ter uma grande produção, utilizar a IA e da forma que ela está se aperfeiçoando, eu acho que é um caminho sem volta, assim. E eu sou um pouco mais, não sei se é otimista ou pessimista nesse sentido, mas eu acho que é possível que sejam criadas ferramentas que vão conseguir te entregar tudo numa única plataforma. Por segmento. Então, por exemplo, você é da área de comunicação. Como então, é hoje, vamos falar assim. Todo o leque da comunicação você vai ter numa plataforma. Então, por exemplo, posso fazer criativo, estático, posso fazer vídeo, posso fazer copy, posso fazer rede social, posso fazer qualquer coisa, site. Tudo isso dentro de uma plataforma só. Eu acredito nisso. Eu acho que ele não vai ser tão específico. Eu acho que vai chegar uma hora que eles vão se juntar para entregar a solução para aquela área de uma forma mais específica. Por exemplo, comunicação é uma, direito é outra, tal. Eu acho que ainda vai se juntar, porque elas já estão conversando, né, cara? Você pega, por exemplo, essa que saiu agora, do Google, Nanobanana, uma coisa assim, cara, fantástico, cara. E assim, essa já é um aperfeiçoamento muito massa do que já vinha acontecendo. Então, a gente gerou algumas imagens lá de brincadeira. E no mesmo dia que a gente gerou de brincadeira, a gente já gerou para valer, cara. Já botamos em peça de propaganda e já foi. Só que, de novo, é o prompt e a inteligência humana trabalhando atrás de uma forma muito específica e testando bastante. Então, eu vou dar exemplo, Cassiano. Nós temos alguns clientes, que estão estudando bastante IA. Então, é isso, a gente fala no mesmo nível, né? Isso é legal. O que está faltando o entendimento ainda por parte do cliente ou por parte do cara que solicita o serviço, né? É ele entender que não é tudo IA ainda, né? É um ponto muito importante, porque assim, muitas vezes o cara fala assim, vou dar um exemplo real, né? Esses dias a gente desenhou um mascote. E a gente desenhou o mascote à mão. Nós fizemos ilustrado esse mascote, né? E aí o cliente aprovou. E aí ele pediu para nós assim, agora eu quero ele com a mão no boné, quero ele com a mão na cintura, quero ele segurando uma prancheta escrevendo, quero ele não sei o quê. Eu falei, cara, vamos fazer, mas eu vou tentar gerar via IA, mas eu ainda vou ter que lapidar em cima da IA. Então isso vai levar um tempo. Então, teve um tempo, passou uns 2 dias, o cliente nos cobrou da ilustração, falou, viu, cadê as ilustrações e tal? Eu falei, cara, mas cobrou numa boa, tipo assim, cara, deu certo as ilustrações e tal? Eu falei, não. Nós estamos fazendo. Mas não é IA. Falei, não, cara, nós fizemos a primeira, eu mostrei para ela os RAF, assim, que a gente tinha feito à mão, né, porque era um desenho muito específico. Falei, cara, ó, a gente fez à mão e agora nós estamos usando o IA para gerar as variações que você pediu. E aí nós vamos ter que lapidar em cima da IA ainda. Então ele vai demorar um pouquinho mais. Então, tipo, me dá meio uma semaninha eu te entrego tudo. Não, beleza, só para eu pensei que você só jogava lá e já saía pronto. Como é que tu faz aqui? Falei, não, o que você faz é a brincadeira. Nós estamos fazendo aqui um negocinho mais profundo. Então, aí o cliente entendeu, legal, tranquilo. Então, nesse caso é ok. O problema é quando você tem o cara que solicita o serviço para você e ele acha que toda a solução da vida dele tá na IA. E aí é um problema, cara. Porque aí, tipo, ele faz fácil lá a brincadeirinha e ele acha que para comunicar, para fazer propaganda, para colocar no ar, é a mesma facilidade. E aí não é. Ainda não é, né? Mas isso acaba muitas vezes virando um problema, porque o que acontece? Cada vez mais a gente está encurtando o tempo de entrega, porque tem ferramentas que estão
proporcionando isso. Só que isso gera um problema, porque essa rapidez de entrega, tem uma frase clássica na propaganda que é: a pressa passa e a merda fica, né? Então, e isso acontecia muito nos tempos de propaganda offline, quando saía alguma coisa errada escrita no outdoor e tal, o cara falava, pô, mas o cara me pediu de ontem para hoje, cara, daí tipo, saiu errado, né? Então, e a mesma coisa acontece agora num tempo mais curto ainda. Então, muitas vezes você está pegando demanda de hoje para hoje, cara. E a demanda de hoje para hoje, ela corre muito risco. É muito arriscado você fazer de hoje para hoje. E é natural, a gente está se adaptando a isso, né? Só que a IA está ainda trazendo para mais curto esse tempo, né? Ah, mas não é só gerar o prompt aí e fazer rapidinho? E agora para agora, né? Não é. Então, tipo, tá ficando complexo nesse ponto. Então, a nossa função ali como agência é também orientar e fazer o nosso cliente, o nosso parceiro, entender que o que a gente faz para ele é um pouco mais responsável do que só digitar um prompt, né? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que tratar sempre. Não, muito bom, porque isso, na verdade, quando a gente olha isso normalmente de hoje para hoje, a gente vê alguma trend que saiu, esse dia teve lá a gente viu lá, o Thales fez aquela dinâmica lá, né? Um empresário e 30 CLTs lá. Isso. Daí daqui a pouco já saiu o cara lá, o personal trainer, não sei o quê, daí daqui a pouco as empresas... Pô, não dá pra pôr eu aqui com, sei lá, eu trabalho com uma agência de marketing, né? Tipo, o dono de uma agência e 30 empresários que querem uma arte de hoje pra hoje. Lá, vamos lá. Sim. Cara, daí isso parece... Pô, eu quero fazer isso agora pra agora. Daí, puta, primeiro, a IA, ela nem sabe o que você tá falando. O que é isso aí, né? Tipo... Algo que aconteceu ontem no Brasil ali, que viralizou um vídeo bom, primeiro ponto, se você tem uma ferramenta que está automatizando alguma criação de conteúdo, ela não vai sacar isso. Tem que ser inteligência humana para ter essas percepções. E aí isso, o algoritmo da rede social, se for no digital tal, ele vai a chance de crescer rápido ali, de viralizar, aumenta. Então, normalmente, isso quem detecta é uma pessoa. Né? E aí você tem o prazo ali da própria criação. Cara, daí você não tem um padrão de referência, às vezes, para criar aquilo que viralizou, né? Então, assim, a maioria das coisas que são de destaque ou que chamam mais atenção, na minha visão, são coisas que não vieram da IA, e vieram de uma pessoa, né? Que, pô, pôs um posicionamento diferente, né? A gente tá falando de um caso de uma campanha que, pô, cara, uma IA não ia fazer isso, né? Tipo, você põe chama a atenção de um cliente e fala, cara, isso é uma pessoa, né? De verdade. Então, acho que esse que é a tendência do marketing, é justamente mais inteligência humana e menos artificial. Artificial como ferramenta, como apoio, como ajuda, como velocidade. Mas no final do dia, quando fiz engenharia, tinha uma disciplina lá chamada desenvolvimento de produto. Daí tinha um framework lá, assim, né? Que ele começava assim, você começa pela expectativa do teu cliente. Então, essa expectativa, ela vai se traduzir num requisito do produto. Né? Então, eu escutei aqui, ele tem isso vale para o marketing, né? Então, ele tem expectativa, ele traduz num briefing, que transforma num requisito de produção, a gente produz a peça, e ele vai avaliar depois de todo esse processo de criação, ele vai avaliar para, se ele tiver com a expectativa deles ok, ele vai ter satisfação no processo e vai ter aprovação, e consequentemente a gente teve sucesso nesse processo, né? Então, assim, hoje, se a gente for usar e às vezes para trabalhar, vamos falar, por conta ou sozinho, a gente muitas vezes não enxerga esse processo todo, assim, pô, eu quero uma peça aqui que faça isso, um vídeo para isso. Só que, cara, qual que é a estratégia, qual que é o canal, qual que é a tua legenda, qual que é, sei lá, teu horário da publicação dentro de qual rede social, você está falando de tráfego e tal. Então, cara, eu admiro vocês, na verdade, porque, pô, é tanta variável que você tem que olhar para a área de produção, assim, de estratégia, Pô. Vou te dar um exemplo prático que aconteceu com a gente na criação. Um cliente nosso, ele chegou até nós para a gente criar um logotipo para a empresa dele, que é uma empresa de ensino, de cursos profissionalizantes, né? E ele veio com uma ideia na cabeça. Ele veio com uma ideia na cabeça que era uma lua
uma menininha sentada na lua, ó o logo, né? Esse é o logotipo. Então, tipo assim, uma lua, daí a menina sentada na lua apontando pro céu. Tipo e aquela aí, tem uma de embaixo, filme, tal. né? Que é parecida. Da DreamWorks. Mas daí, tipo, ele idealizou com a esposa dele uma marca que seria ideal pra escola, porque a menininha era filha e tal, lua, sonho. Então ele pensou tudo aquilo e ele foi na IA e ele foi criar algumas marcas com aquilo, né? E, cara, foi desastroso, assim, porque, tipo, não chegava nem perto do que ele queria, do que ele estava imaginando. Porque, assim, na cabeça dele tinha uma história. E a IA não conseguia traduzir essa história nunca, né? Sim. Ele trouxe para nós, eu só trouxe uns exemplos para vocês verem, para vocês criarem a partir da cabeça de vocês. Então, muitas vezes, quando eu falo em trabalhar em inteligência, Cassiano, é assim, ó. Muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. É a gente, como agência, que tem que mostrar para ele o que ele quer, o que ele precisa. Perfeito. Por quê? Na cabeça dele, no inconsciente e na imaginação, a coisa se forma em fragmentos, assim. Então ele vê a lua, ele vê a menininha sentada, mas ele não consegue ter clareza do tipo de letra, o tipo de cor, o tipo que é ideal e que é aplicável. Então, cabe a nós, com técnica, com inteligência e tal, montar aquilo e apresentar para ele, ó, as opções são essas dentro da tua ideia, né? E muitas vezes vai acontecer o que aconteceu com esse cliente. A gente criou o que ele queria e foi legal porque, assim, a gente criou a marca que ele queria. E aí, só que além dessa marca que ele queria, a gente criou outras variações que não tinham nada a ver com a lua, com a menininha, era uma coisa mais profissional. Já sei o que aconteceu. Mais profissional. Então, assim, só que o que a gente fez? A gente apresentou primeiro a marca que ele queria. A gente mostrou na tela, assim, ó, essa aqui é a marca que você queria. Ele falou, caraca, puta, olha, lindo, maravilhoso, era isso. Cara, olha, cutucava a esposa, tipo, pô, legal pra caramba. Falei, cara, gostou? Puta, adorei. Agora eu vou te mostrar marcas profissionais. Aí a gente virou a tela e mostrou outra marca. Dele olhou e falou, essa aí tá legal também. Eu falei, entendeu? Então, assim, ele não sabia o que ele queria até ele ver, né? Então, a gente foi e mostrou, falou, tem essa, daí tem essa. Caraca, essa! Os dois ao mesmo tempo, assim, ele e a esposa, essa! Cara, não tinha nada a ver com lua, nada a ver com menininha, nada a ver com... Era outra marca totalmente diferente, né? Mas tinha uma história para contar. Então, assim, dentro da cabeça dele estava fragmentado. O que a gente fez foi, então nós vamos compactar essa ideia e te apresentar a opção 1. A opção tá aqui, cara, ó. Porra, legal pra caramba, tal. Mas agora eu vou te mostrar uma que você não sabia que você queria. É essa aqui, tal. Porra, legal. Aí quando foi na definitiva, né? Ele olhou e falou, cara, é essa marca. Então o que acontece? Muitas vezes, nesse caso, coube a nós, com inteligência, entendendo o que ele queria, buscando essa relação, cara, você não quer a menininha, você quer isso aqui, ó. É isso aqui que é tua marca profissional. Aí, traduziu, entende? IA não vai fazer IA não isso. consegue fazer isso, Então, é essa relação de inteligência que eu acho que é muito valioso, sabe? Tipo, e muitas vezes na comunicação, eu falo isso pra turma direto, eu falo assim, cara, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer, ele tem uma ideia do que é útil para ele. Mas visualmente o que ele quer cabe a nós, né? A gente tem que mostrar. Então, até o momento que ele tá vendo um vídeo, por exemplo, né? Falando do vídeo agora, até o momento que ele tá vendo um vídeo e ele tá achando bacana, ele talvez não tenha visto um que seja bacana de verdade para a cabeça dele. Então, a gente precisa criar isso. Esse é o desafio. E independente, né? Quando a gente busca uma agência, assim, né? Para criar uma marca, ou quando a gente vai brincar ali na IA, né, quanto mais contexto a gente consegue oferecer, entregar com referências e tal, a maior a gente aumenta a nossa taxa de sucesso. Bom, quando ele faz a parte nossa aqui do MBA de IA, a gente refez uma parte manual da marca. Cara, a gente sentou, fizemos uma reunião, né? Até a gente foi lá no escritório, fizemos uma reunião. Cara, ó, manual da marca, vamos usar essa cor, essa letra. A gente fez um trabalho de referência para justamente poder ter harmonia entre o que a gente faz entre diferentes frentes. E aí definimos um padrão, briefamos, né, alinhamos bem, tiramos as dúvidas. Cara, no ciclo, na terceira rodada, pô, aprovado, porque ficou... Acertou, né? Acertou com contexto bem claro, e aí, pô, aí a IA vem com uma velocidade ali que a gente consegue
Eu acho que assim, a gente não pode criar expectativas de produzir as coisas de um dia para o outro ou do mesmo dia, sem a gente ter um trabalho longo prazo, né, entre cliente e fornecedor, entre expectativas, né, porque tem muito de gosto, tem muito de manual da marca, forma de comunicação, né, e isso é relacionamento, né, a gente é casado há 10 anos aí, tipo, a pessoa que mais conhece a gente é quem mora todo dia, conversa todo dia, sabe o gosto, sabe as manias, né, da gente. É a mesma coisa cliente e fornecedor, né? As construções de longo prazo, elas tendem a serem mais assertivas e, sobretudo, aí com as ferramentas e o nível de velocidade das coisas, eu acho que fica meio insubstituível, assim, né? Eu acho que uma coisa que é interessante é que o João falando desse exemplo agora, me pensei aqui agora, é que a IA ela consegue ter essa agilidade e essa coisa do fazer. Só que a subjetividade de a gente entender, igual você falou, a expectativa do cliente, o que ele pensou, o que ele quer, é trabalho nosso mesmo. Então a gente precisa entender essa subjetividade, de onde o cliente vem, a marca do cliente, onde ele está inserido, para que ele vai fazer isso, para onde que ele vai aplicar. E isso a IA não consegue entender, porque ela não tem esse contexto. Por mais que a gente digite e coloque lá, uma empresa não sei do que, ela não vai entender tudo isso, porque a empresa que a gente atende, os que a gente tem são feitos de pessoas. E pessoas cada um tem uma forma de pensar e tal. Então é nosso trabalho traduzir isso. E daí se torna essa coisa dele não saber o que ele quer, porque é subjetivo. Cada um entende de uma forma diferente, né? Muito bem, gente. Quem quiser conhecer um pouco mais aí da Conily, do trabalho que vocês fazem ali, tem como que é o Instagram ali, Conily_propaganda é o Instagram. Maravilha. E o site conily.com.br, tem alguma coisa lá também. E os nossos canais, né? No próprio Instagram, no próprio site, você encontra lá os canais para contato com a gente. A gente está à disposição sempre. Muito bom. E quem tá aqui perto da região, aqui em Ponta Grossa, aqui no Paraná, lá, marca a reunião presencial, vai lá, bem legal o escritório, tive esses dias lá, tomei um café. E um baita café, inclusive, tinha pão de queijo, A gente procura receber bem isso, nosso café é famoso lá. Não, então, eu fui até... Eu não posso ter tanta coisa de dia a dia. Aquele dia eu falei, eu vou postar isso aqui, tá lindo esse café aqui, porque tinha uma experiência, né? Assim, de eu chegar lá, uma xícara diferente, que remete à marca, com uma tabuinha, lembra do detalhe, onde tava o café, são coisas assim, tipo, não é uma coisa que foi pensada para receber e criar uma experiência. E aí você parece que é, às vezes, bobagem de falar, vou gastar com isso. Mas, cara, você vai lá, guarda a experiência, você tem aumenta o nível de relacionamento, né? E aí não tem IA que faça isso pra você, né? Resumindo. A gente procura receber sempre lá na agência nossos clientes com muito carinho, porque a gente não se encontra todo dia, né? Então é raro os momentos que a gente se encontra, é tudo mais no digital, mais no WhatsApp, mais, né? Então, mais via ferramentas. Então a gente ainda valoriza muito o contato como a gente está tendo aqui agora, né? O olho no olho, o dia a dia, o troca de ideia e tal. E o momento do café para nós, embora alguns clientes inicialmente no primeiro ficam um pouco tímido e tal, é realmente para ele sentir que a gente tem carinho por ele e gosta de receber. Então sempre quando a gente convida os parceiros para ir até lá, ou os parceiros se oferecem muitas vezes, acho que melhor ir na agência. A gente sempre procura receber com bastante cuidado, bastante carinho, porque eu acho que as relações do dia a dia estão cada vez mais distantes. Então, quando a gente tem a oportunidade de aproximar, a gente quer trazer bem para perto. E aí um cafezinho com bolo, com um pão de queijo é gostoso. É isso aí. Muito bem. Beleza, gente. Obrigado aí pelo papo. Né? A gente tá encerrando aqui. Eu quero fazer um disclaimer, né? A gente tá em setembro de 2025, esse episódio é válido até esse mês, porque mês que vem já pode ter saído outras ferramentas aí de AI e já ficou desatualizado. Então, saiu ferramenta nova, coloque aí, compartilha com a gente, dá vida longa para esse episódio e compartilha com a gente aí nos comentários aqui no YouTube ou pelo canal que você estiver assistindo a gente aí. João, Guilherme, Lucas, obrigado, cara, pelo horário, muito gostoso o papo aí de hoje, e agora vamos tomar um café aqui da Invix aí, vamos beleza? lá. Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Até.